Saudações, pessoal. Nessa segunda parte aqui, a gente já tem o nosso objeto modelado, tá? A gente vai fazer alguns cortes aqui que vão indicar como gerar a textura, tá? Como gerar um mapa de textura. Tá? Então, o nosso objetivo hoje, antes de começar com a texturização dele, é fazer esses cortes para garantir que o mapa seja gerado corretamente. Então, eu vou começar dividindo a nossa tela aqui. Então, botão direito, Split, e vou lá para o Image Editor, tá? A princípio não vou carregar imagem nenhuma aqui. Deixa eu só ver se ele consegue gerar direto isso. Consegue. Beleza. Então a nossa ideia é o seguinte, que toda vez que você faça um Unwarp aqui, ele gere o mapa de textura para esse objeto. Tá? Aqui está gerando tudo errado, né? Porque a gente não fez corte nenhum ainda. Então o que a gente vai fazer? O nosso objetivo, eu vou pegar aqui a parte de seleção de edges, tá? De arestas. Nosso objetivo é fazer cortes no objeto para separar as coisas aqui no mapa de textura, tá? Então, a princípio, o que a gente pode começar a fazer? Uma coisa que a gente já sabe, as pernas têm que ficar separadas do tronco, né? Então eu vou selecionar aqui esses edges, Ctrl E, Mark Shim, tá? Então ele fica marcado em vermelho aqui no teu objeto, né? Se você der um ARP de volta nele, você já repara que ele começou a separar as coisas aqui. Ainda está longe de ficar algo utilizável, né? Vou continuar separando dessa perna aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar essa parte de baixo para considerar isso daqui parte da textura da perna. Então vamos lá. Selecionar o pé do restante. Vamos marcando todos esses edges aqui. Sempre com esse Mark Sim. Caso vocês tenham feito alguma coisa errada, tem o Clear Sim. Então você seleciona o mesmo edge e manda ele limpar. Tá? Tudo que eu estou fazendo de um lado, eu vou fazer do outro também, para ficar bem simétrico. Tá? Então reparem que aqui ó, os dois pés já estão separados das pernas. Quando você tem objetos meio que circulares, assim como é o caso do pé, ele acaba virando como se fosse um mapa de uma esfera, eu imagino assim. É interessante que vocês separem as coisas. Então vamos separar da seguinte forma. Eu vou separar a sola do restante. Então vou pegar aqui, aqui, essa parte, aqui por baixo. Só que eu não vou cortar aqui, tá? Eu quero que isso aqui abra. Então olhem como ele começa a gerar as coisas um pouco diferente, né? Então aqui fica a ponta do sapato, né, que está interligada com a sola, que dá a volta aqui por baixo, e todos os outros que dão a volta por aqui. Tá? Para o nosso exemplo aqui vai funcionar assim, vocês poderiam separar mais ainda e deixar esse mapa mais aberto. É mais ou menos como aqueles brinquedos de montar, que você pegava uma folha de papel e lá dentro tinha um cubo desenhado, por exemplo, você recortava aquilo e colava tudo para formar um cubo tridimensional, né? Então é a mesma brincadeira aqui, você tem que ir recortando as coisas de modo que a tua textura fique o mais espalhado possível, que você consiga uma área de imagem suficientemente boa para poder fazer a pintura. Tá? Aqui na calça, a gente tem alguns problemas bem sérios porque ela está totalmente distorcida. Como que a gente começa a resolver? Criando um corte no meio dela. Procurem não fazer esses cortes nas laterais, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer numa parte interna, porque ela é menos visível. Então, se ficar uma diferencinha de textura ali, fica mais difícil de perceber. Então, vou abrir um corte por aqui. Lembrando de pegar essa parte de baixo, que a gente está considerando como calça também, né? Mandei abrir de volta. Agora sim ficou interessante, ó. Ele conseguiu abrir aqui, ó. A base da perna, então essa parte aqui, ela fica próxima do meio, né?
e aí ele abre para cá. Essa parte menorzinha que a gente tem aqui embaixo foi para as bordas, né? Então ele espalhou bem a textura aqui, tranquilo? Depois que vocês terminarem de fazer todo esse mapeamento aqui, eu vou mostrar para vocês que é importante dar áreas de texturas de tamanho coerente com o com o tamanho do objeto. Então, por exemplo, o pé aqui, se vocês repararem, ele está quase do tamanho da calça. O que significa isso? A textura do pé vai ter mais qualidade do que a calça inteira. Então é legal a gente fazer o inverso, deixar o pé menorzinho e aumentar a área de textura disso aqui. Mas primeiro vamos fazer toda essa parte de cortar aqui. Vamos lá para a mão. Eu vou usar a mesma estratégia. Opa. Então vou cortar tudo aqui em volta. Marcar esse cara. Do outro lado também. Aqui ele já deve começar a separar a mão. Agora é interessante a gente fazer um corte similar ao que a gente fez lá no pé, só que aqui eu vou abrir ela diferente. Eu vou abrir só metade. Tá. Então ele consegue espalhar direitinho. Então só deixa eu lembrar o que eu fiz de um lado para fazer igual do outro. Então eu abri metade da mão, a outra metade eu deixei emendado, que aí ele vai espalhar essa parte de trás, a do lado, aqui e voltar para a parte de dentro. Então foi este e esse aqui. Beleza. Ficaram iguais as duas, hein? A parte do tronco aqui, a gente vai ter que tomar um cuidado com os braços, mas a princípio, imaginem que isso aqui fosse um cilindro. Então vocês precisariam abrir embaixo, abrir em cima e fazer um corte no meio para ele poder espalhar, tá? Então eu vou fazer esse corte procurando uma área não muito visível. Eu acho que eu vou fazer ele da seguinte forma. Eu vou separar o braço primeiramente. Tá. Então o braço ficou bem estranho ali, mas logo a gente corrige ele. Aqui na parte de cima, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou fazer por trás esse corte aqui. Então vou pegar essa edge que atravessa daqui pra cá, aqui. Seria legal não pegar uma parte muito visível, a não ser que vocês pintem da mesma cor essa parte aqui, que aí tanto faz se ele ficar em áreas diferentes da textura. Deixa eu tentar aqui ver o que ele faz. Tá, ele quebrou aqui. Ficou um pouco estranho ainda porque essa parte ficou muito amontoada aqui. Então deixa eu fazer um cortezinho leve aqui. Deixa eu ver qual que vai ser o efeito disso. Ele separou melhor. Então a parte que era o buraco do braço aqui agora ficou separado, ficou mais espalhado. Então vou fazer a mesma coisa do outro lado ali. Acredito que ficou simétrico. Então agora a gente tem aqui o ombro dele ficou um pouco diferente, ficou mais espalhado, e a parte da frente e a parte de trás. Então aqui são dois segmentos da parte de trás, de um lado e do outro, né? De um lado e do outro. E a parte da frente ficou íntegra, dando a volta por baixo dos braços e voltando para trás. Tá? Faltou a gente fazer esse braço aqui, os dois braços na verdade, né? Que eles são um cilindro. Eles ficaram bem estranhos aqui, né? Se a gente cortar por dentro aqui, resolve. Onde é que foi parar? Aqui, ó. Esse aqui é o braço e o outro está diferente, né? O outro está
todo espremido aqui, essa parte de dentro, né? Então o que a gente vai fazer? Fazer o corte no outro também para ele espalhar isso direitinho. Então corte aqui, corte aqui. Então pessoal, isso aqui não tem uma regra muito certinha onde vocês vão fazer os cortes e tal. Eu sugiro vocês treinarem, tá? Você tem que ter mentalizar mais ou menos o teu objeto e segmentar ele em partes. Conforme vocês vão treinando esse tipo de coisa, vocês já vão tendo um pouco mais de noção e fazendo meio direto as coisas, né? Então esses cortes aqui já vêm um pouco à cabeça e vocês já conseguem visualizar isso antes mesmo de começar, tá? Agora aqui a parte da cabeça, deixa eu só fazer uma coisa nela antes aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Eu só vou puxar ela um pouquinho para cima, que ela está bem no meio dos outros objetos aqui. Deixa eu ver se eu selecionei todo mundo e não selecionei nada do tronco. Isso, só puxar ela um pouco para cima para a gente ficar mais fácil trabalhar. Então vamos lá. Uma coisa interessante de fazer, como aqui vai ser cabelo e aqui vai ser face, é não cortar a face no meio. Porque aqui é uma área que vai ter bastante detalhe, então é melhor não separar isso na textura. O que a gente pode fazer aqui? Fazer o corte seguindo mais ou menos onde que ele divide o rosto com o cabelo. Tá? Na verdade isso aqui pode ser que nem seja cabelo, pode ser um capacete, dependendo da interpretação. Tá, deixa eu puxar isso aqui por aqui e por aqui. Então vamos ver onde é que ele foi. Ainda não localizei. Ah, aqui. Essa parte aqui é o rosto. Ficou bem pequenininho. Agora o que a gente pode fazer? Tem duas opções. Ou cortar por cima ou cortar por baixo. E eu acho mais interessante começar o corte por aqui, que é uma área menos visível. Tá? Termina aqui em cima. Aliás, seria interessante terminar bem em cima. Que aí ele abre como se fosse uma esfera mesmo. Tá. Aqui ele abriu a parte de cima da cabeça. Aqui a parte da frente. Eu acho que isso vai funcionar bem. Não ficou nenhuma área da imagem muito com pouca qualidade, tá? Então pessoal, vamos assumir que isso daqui seja o nosso mapa UV, tá? Daria pra gente fazer umas edições nele aqui a fim de dar mais área de imagem para as coisas mais importantes. Eu acho que eu vou fazer isso, mas eu vou deixar pro próximo vídeo para não ficar tão maçante esse aqui. Valeu, pessoal!